As 48 Leis do Poder. Lei número 40. Despreze o que vier de graça. Julgamento. O que é oferecido de graça é perigoso. Normalmente é um ardil ou tem uma obrigação oculta. Se tem valor, vale a pena pagar. Pagando, você se livra de problemas de gratidão e culpa. Também é prudente pagar o valor integral. Com a excelência, não se economiza. Seja pródigo com o seu dinheiro e o mantenha circulando, pois a generosidade é um sinal e um imã para o poder. Dinheiro e poder. Quando se trata de poder, tudo deve ser julgado pelo seu custo, e tudo tem um preço. O que se oferece de graça ou a preço de banana quase sempre vem com uma etiqueta de preço psicológica. Sentimentos complicados de gratidão, concessões na qualidade, a insegurança originada por essas concessões e outras coisas mais. Os poderosos aprendem desde cedo a proteger o que têm de mais precioso: independência e espaço de manobra. Pagando o preço real, eles se livram de envolvimentos arriscados e preocupações. Estar aberto e flexível em questões de dinheiro também ensina o quanto vale a generosidade estratégica, uma variação do velho truque de dar quando estiver prestes a tirar. Presenteando de forma adequada, você coloca o outro na situação de devedor. A generosidade amolece as pessoas para serem enganadas. Conquistando fama de pródigo, você ganha a admiração das pessoas sem deixar que elas percebam o seu jogo de poder. Esbanjando estrategicamente a sua riqueza, você encanta os outros cortesãos, gerando prazer e fazendo preciosos aliados. Veja os mestres do poder: os César, as rainhas Elizabeth, os Michelangelo, os Médici. Nenhum deles foi mesquinho. Até os grandes trambiqueiros gastam a rodo para roubar. O pão duro não é atraente. Quando envolvido no jogo da sedução, Casanova entregava-se totalmente, não só a si mesmo como a sua carteira. Os poderosos sabem que o dinheiro tem uma carga psicológica e que ele também é o veículo da polidez e da sociabilidade. Eles fazem do aspecto humano do dinheiro uma arma. Para cada um que sabe jogar com o dinheiro, milhares de outros fecham-se numa recusa suicida de usá-lo com estratégia e criatividade. Estes são o extremo oposto do poderoso, e você deve aprender a reconhecê-los, seja para evitar suas naturezas venenosas ou para tirar proveito da sua inflexibilidade. O peixe voraz. A pessoa excessivamente ambiciosa não vê o aspecto humano do dinheiro. Insensível e cruel, ela só vê o frio balancete, considerando os outros apenas como peões ou obstáculos na sua busca de riqueza. Ela atropela os sentimentos alheios e afasta aliados valiosos. Ninguém quer saber de trabalhar com um peixe voraz e, com o passar dos anos, ele acaba sozinho, o que é a sua ruína. É desses peixes vorazes que se alimentam os trambiqueiros. Atraídos pelo dinheiro fácil, eles engolem a isca, anzol, linha e a chumbada. São fáceis de enganar porque passam tanto tempo lidando só com números e não com pessoas que não entendem mais nada de psicologia nem da própria. Evite-os antes de ser explorado, ou então explore a velocidade deles. O demônio da pechincha. Gente que tem poder avalia tudo pelo seu custo, não apenas em dinheiro, mas em tempo, dignidade e paz de espírito. E isto é exatamente o que o demônio da pechincha não consegue fazer. Desperdiçando um tempo precioso atrás de uma pechincha, ele está sempre pensando no que poderia achar por um preço mais em conta em outro lugar. Para culminar, o que ele acaba comprando quase sempre está em mau estado. Talvez precise de um conserto que vai sair caro, ou terá que ser substituído mais rápido
do que um artigo de boa qualidade. Os custos desta busca, nem sempre em dinheiro, embora o preço da pechincha quase sempre seja uma farsa, mas em tempo de paz e espírito. Desencorajam a pessoa normal, mas para o demônio da pechincha ela é um fim em si mesma. Estes tipos parecem prejudicar apenas a si próprios, mas suas atitudes são contagiantes. Se você não resistir, elas também o farão se sentir inseguro, achando que deveria ter procurado melhor para encontrar um preço mais barato. Não discuta com eles, nem tente modificá-los. Basta somar mentalmente o custo em tempo e paz interior, se não for o custo financeiro embutido da busca irracional de uma pechincha. O sádico. Sádicos financeiros fazem jogos perversos de poder com o dinheiro como uma forma de afirmar o seu poder. Eles podem, por exemplo, deixar você esperando por uma quantia que lhe é devida, jurando que o cheque já foi enviado. Ou se contratam você para trabalhar para eles, se metem em tudo, fazendo objeções e lhe dando úlceras. Os sádicos parecem achar que o fato de estar pagando por alguma coisa lhes dá direito de torturar e agredir o vendedor. Eles não sentem o elemento bajulador no dinheiro. Se você tiver o azar de se ver envolvido com um tipo desses, aceitar uma perda financeira pode ser melhor, no longo prazo, do que se deixar enredar nos seus destrutivos jogos de poder. O doador sem critério. A generosidade tem uma função clara no poder. Atrai as pessoas, as amolece, as transforma em aliados, mas tem de ser usada estrategicamente, com um objetivo definido. O doador sem critério, por sua vez, é generoso porque quer ser amado e admirado por todos, e a sua generosidade é tão pouco criteriosa e tão pobre que talvez não tenha o efeito desejado. Se ele dá indiscriminadamente, por que a pessoa que recebe deve se sentir especial? Por maior que seja a tentação de dar um trambique num doador sem critério, qualquer envolvimento com este tipo lhe trará o peso adicional de suas carências emotivas insaciáveis. A lei transgredida. Transgressão 1. Depois que Papa Francisco Pizarro conquistou o Peru em 1532, o ouro do Império Inca começou a jorrar na Espanha e espanhóis de todas as classes começaram a sonhar com a possibilidade da fortuna rápida do Novo Mundo. Logo se espalhou a história de um chefe indígena a leste do Peru, que uma vez por ano se cobria ritualmente de ouro em pó e mergulhava num lago. O boato não demorou a transformar o Eldorado, o Homem Dourado, num império chamado Eldorado, mais rico do que o Inca, onde as ruas eram pavimentadas e os prédios cobertos de ouro. A história inventada parecia plausível, porque um chefe capaz de desperdiçar ouro em pó num lago certamente deveria governar um império dourado. Em breve, os espanhóis estavam buscando o Eldorado por toda a América do Sul. Em fevereiro de 541, partiu de Quito, no Equador, a maior expedição nesta aventura liderada por Gonzalo, irmão de Pizarro. Resplandecentes nas suas armaduras e sedas coloridas, 340 espanhóis dirigiram-se para o leste, levando 4.000 indígenas para transportar suprimentos e servir de patrulheiros, 4.000 porcos, dezenas de lhamas e quase 1.000 cachorros. Mas a expedição foi logo atingida por uma chuva torrencial, que apodreceu os equipamentos e estragou a comida. Neste meio tempo, os índios que Gonzalo Pizarro ia interrogando pelo caminho e que pareciam não querer dar informações ou nem tinham ouvido falar do fabuloso reino, eram torturados e entregues aos cães. A notícia da violência assassina dos espanhóis se espalhou rapidamente entre os índios,
que perceberam que a única maneira de escapar da ira de Gonzalo era inventar histórias sobre Eldorado e mandá-lo para bem longe. Seguindo as orientações dos índios, portanto, Gonzalo e seus homens eram obrigados a se embrenhar cada vez mais na floresta. O ânimo dos exploradores arrefecia. Os uniformes havia muito já tinham virado farrapo, as ferraduras enferrujadas eles jogavam fora, os sapatos desmanchavam-se e eles eram obrigados a andar descalços. Os escravos índios que haviam levado estavam mortos ou tinham desertado. Os porcos, assim como os sabujos e as iamas, eles comeram. Viviam de raízes e frutas. Percebendo que não podiam continuar assim, Pizarro decidiu arriscar uma viagem pelo rio. E construíram uma balsa com madeira podre. Mas descer o traiçoeiro rio Napo não foi fácil. Acampado na margem do rio, Gonzalo mandou os patrulheiros na frente com a balsa para ver se encontravam aldeias indígenas com comida. E ficou esperando que voltassem até descobrir que tinham decidido desertar e continuar descendo o rio por conta própria. A chuva continuava sem parar. Os homens de Gonzalo esqueceram o Eldorado. Queriam era voltar para Quito. Finalmente, em agosto de 542, pouco mais de 100 homens, de uma expedição originalmente com milhares, conseguiram encontrar o caminho de volta. Para os habitantes de Quito, eles pareciam saídos do inferno, enrolados em peles e farrapos, os corpos cobertos de feridas, irreconhecíveis de tão magros e abatidos. Durante mais 1 ano e meio eles marcharam num círculo enorme, 3.200 quilômetros a pé. Todo aquele dinheiro investido na expedição não deu em nada, nem sinal de Eldorado e nem de ouro. Interpretação. Mesmo depois do desastre de Gonzalo, os espanhóis continuaram mandando expedições em busca de Eldorado. E, como Pizarro, os conquistadores queimavam e saqueavam aldeias, torturavam índios, suportavam dificuldades incríveis e nem por isso chegaram mais perto do ouro. O dinheiro gasto nessas expedições é incalculável, mas apesar dos fracassos, o fascínio da fantasia se mantinha. Não só a busca de Eldorado custou milhões de vidas, tanto de índios quanto de espanhóis, como ajudou na ruína do Império Espanhol. O ouro se tornou uma obsessão para a Espanha. O ouro que retornava à Espanha, e era muito, era novamente investido em mais expedições, ou gasto em luxos, não na agricultura ou em qualquer outro empreendimento produtivo. Cidades inteiras na Espanha ficaram vazias quando seus homens foram embora atrás de ouro. Propriedades agrícolas se arruinaram e não havia recrutas no exército para combater as suas guerras na Europa. No final do século XVII, toda a população do país estava reduzida à metade. Dos 400.000 habitantes da cidade de Madrid, restavam 150.000. Com seus esforços durante tantos anos, rendendo cada vez menos, a Espanha entrou em declínio e não se recuperou mais. O poder exige autodisciplina. A perspectiva de riqueza, principalmente a riqueza fácil, rápida, é devastadora sob o aspecto emocional. Quem enriquece de repente sempre acha que pode ficar ainda mais rico. O que é gratuito, o dinheiro que vai cair no seu colo, está logo ali na esquina. Nessa ilusão, os gananciosos descuidam de tudo aquilo de que o poder realmente depende: autocontrole, a boa vontade dos outros e outras coisas mais. Compreenda, a não ser uma coisa, a morte, nenhuma outra mudança permanente no destino acontece de uma hora para outra. A riqueza repentina raramente dura, porque não tem uma base sólida. Não permita que o fascínio pelo dinheiro o tire da fortaleza protetora e duradoura do verdadeiro poder. Faça do poder a sua meta e o dinheiro virá até você. Deixe Eldorado para os otários. Transgressão 2.
No início do século XVIII, não havia ninguém em posição mais privilegiada na sociedade inglesa do que o duque e a duquesa de Marlborough. O duque, depois de liderar com sucesso várias campanhas contra os franceses, era considerado o mais importante general e estrategista da Europa. E sua esposa, a duquesa, depois de muitas manobras, estabelecera-se como a favorita da rainha Anne, que começou a governar a Inglaterra em 1702. Em 1704, o triunfo do duque na Batalha de Blenheim o consagrou como a figura mais celebrada da Inglaterra e, para homenageá-lo, a rainha lhe concebeu uma grande extensão de terra na cidade de Woodstock e fundos para a construção ali de um grande palácio. Chamando a sua planejada casa de palácio de Blenheim, o duque escolheu para o seu arquiteto o jovem John Vanbrugh, um tipo renascentista que escrevia peças de teatro tão bem quanto desenhava prédios. E assim começou a construção, no verão de 1705, com muitas fanfarras e esperanças. Vanbrugh tinha uma noção teatral de arquitetura. Seu palácio seria um monumento ao brilhantismo e ao poder de Marlborough, e deveria ter lagos artificiais, pontes enormes, jardins complicados e outros toques fantásticos. Desde o primeiro dia, entretanto, nada satisfazia a duquesa. Ela achava que Vanbrugh estava esbanjando dinheiro com mais uma fileira de árvores e queria que o palácio ficasse pronto o mais rápido possível. A duquesa torturava Vanbrugh e seus operários sem deixar passar um só detalhe. Preocupava-se com questões mesquinhas. Embora o governo estivesse pagando a construção de Blenheim, ela contava cada tostão. Até que suas reclamações sobre Blenheim e outras coisas também acabaram gerando um atrito irreparável entre ela e a rainha Anne, que em 1711 a despediu da corte mandando-a desocupar seus aposentos do Palácio Real. Ao sair, furiosa com a perda da sua posição e também de seu salário real, ela levou tudo, até as maçanetas de cobre. Depois disso, durante 10 anos, as obras de Blenheim foram suspensas e retomadas várias vezes, conforme crescia a dificuldade de conseguir que o governo as custeasse. A duquesa achou que Vanbrugh estava querendo arruiná-la. Ela criticava cada carregamento de pedra e alqueire de cal, contava cada metro a mais de grade de ferro ou centímetros de lambre, gritando com os operários, empreiteiros e supervisores perdurários. Marlborough, velho e cansado, só queria se instalar no seu palácio para ali viver os seus últimos anos de vida. Mas o projeto estava atolado num pantanal de litígios. Os operários processavam a duquesa porque atrasava os salários. A duquesa, por sua vez, processava o arquiteto. No meio dessa disputa interminável, o duque morreu. Não chegou a dormir nem uma noite no seu amado Blenheim. Depois da morte de Marlborough, descobriu-se que ele possuía um vasto patrimônio, valendo mais de 2 milhões de libras, mais do que o suficiente para terminar o palácio. Mas a duquesa não cedia, recusava-se a pagar os salários de Vanbrugh e dos operários e acabou despedindo o arquiteto. O homem que o substituiu terminou Blenheim em poucos anos, seguindo à risca o projeto de Vanbrugh, que morreu em 1726, proibido de entrar no palácio pela duquesa, sem poder colocar os pés na sua maior criação. Pronunciando o movimento romântico, Blenheim dera início a uma nova tendência na arquitetura, mas para o seu criador foram 20 anos de pesadelo. Interpretação. Para a duquesa de Marlborough, o dinheiro servia para jogos de poder sádicos. Para ela, perder dinheiro era perder simbolicamente o poder. No caso de Vanbrugh, sua distorção foi ainda mais profunda.
Ele era um grande artista e ela invejava o seu poder criativo, o seu poder de conquistar uma fama para ela inalcançável. Ela poderia não ter o talento dele, mas tinha o dinheiro para torturá-lo e violentá-lo por mesquinharias, para arruinar a sua vida. Essa forma de sadismo, no entanto, tem um preço terrível. Fez uma construção, que normalmente seria feita em 10 anos, demorar 20. Envenenou muitos relacionamentos, afastou a duquesa da corte, magoou profundamente o duque, que só queria viver em paz em Blenheim, gerou inúmeros processos judiciais e tirou anos de vida de Van Brugh. E também, no final, a posteridade ficou com a última palavra. Van Brugh é reconhecido como um gênio, enquanto a duquesa ficou para sempre na lembrança por sua consumada mesquinhez. O poderoso deve ter grandeza de espírito, não pode se mostrar mesquinho. E é na relação com o dinheiro que melhor se vê a grandeza ou a mesquinhez. Portanto, é preferível gastar livremente e ficar conhecido como uma pessoa generosa, o que no final lhe trará grandes dividendos. Não deixe que detalhes financeiros o impeçam de ver o que as pessoas pensam a seu respeito. O ressentimento delas vai lhe sair caro no longo prazo. E se você quiser se meter no trabalho das pessoas criativas que contratou, pelo menos pague-as bem. O seu dinheiro comprará a submissão delas melhor do que as suas exibições de poder. A lei observada. Observância 1. Pietro Arrentino, filho de um simples sapateiro, já tinha se lançado como escritor famoso de sátiras mordazes. Mas, como todo artista renascentista, precisava encontrar um patrono que lhe desse um padrão de vida confortável, sem interferir no seu trabalho. Em 1528, Arrentino decidiu tentar uma nova estratégia nesse jogo. Saiu de Roma e se estabeleceu em Veneza, onde era pouco conhecido. Ele tinha uma quantia considerável em dinheiro que conseguiria economizar, mas era só isso. Logo depois de se mudar para a nova casa, entretanto, ele escancarou as portas para ricos e pobres, regalando-os com banquetes e divertimentos. Fez amizade com todos os gandoleiros, dando fartas gorjetas. Distribuía o seu dinheiro pelas ruas com liberdade a mendigos, órfãos e lavadeiras. Entre as pessoas do povo logo se espalhou a fama de que o Arrentino era, mais do que um grande escritor, era um homem de poder, uma espécie de lord. Artistas e homens influentes logo começaram a frequentar a casa de Arrentino. Em poucos anos, era uma celebridade. Nenhum dignatário que visitasse Veneza pensaria em sair de lá sem falar com ele. A sua generosidade tinha lhe custado a maior parte das economias, mas lhe comprara influência e boa reputação, pedra angular do poder. Visto que na Itália renascentista, assim como em todas as outras partes do mundo, esbanjar dinheiro era privilégio dos ricos, a aristocracia achou que Arrentino devia ser um homem de prestígio, pois gastava como se fosse. E como a influência de um homem influente merece ser comprada, Arrentino começou a receber presentes e dinheiro de tudo quanto era tipo. Duques e duquesas, ricos mercadores, papas e príncipes competiam por seus favores e o presenteavam de todas as formas. Os hábitos perdulários de Arrentino eram, é claro, uma estratégia, e ela funcionava como um feitiço. Mas para ter dinheiro e conforto de verdade, ele precisava dos bolsos sem fundos de um grande patrono. Depois de analisar as várias possibilidades, ele se decidiu pelo Marquês de Mantua, homem riquíssimo, e que dedicou um poema épico. Esta era uma prática comum entre os escritores que estavam atrás de um patrocínio. Em troca da dedicatória, recebiam uma pequena remuneração, o bastante para escrever mais um poema. E assim eles passavam a vida numa espécie de servilidade constante.
Arretino, entretanto, queria o poder, não um mísero salário. Ele dedicava um poema ao marquês, mas o oferecia de presente, sugerindo com isso que não era um escritor contratado querendo remuneração, mas que ele e o marquês eram iguais. Essa tática de Aretino não parou por aí. Amigo íntimo de dois dos maiores artistas venezianos, o escultor Jacopo Sansovino e o pintor Tiziano, ele os convenceu a participar do seu esquema de presentes. Aretino tinha estudado o marquês antes de começar a agir e conhecia o seu gosto de trás para frente. Podia aconselhar Sansovino e Tiziano quanto aos temas que mais agradariam ao marquês. Quando em seguida ele lhe mandou de presente uma escultura de Sansovino e um quadro de Tiziano, em nome dos três, o homem não coube em si de tão contente. Durante alguns meses, Aretino continuou mandando presentes: espadas, celas, trabalhos em vidro típicos de Veneza, coisas que ele sabia que o marquês valorizava. Logo ele, Tiziano e Sansovino começaram a receber em troca presentes do marquês. E a estratégia não ficou só nisso. Quando o genro de um amigo de Arretino foi preso em Mantua, Arretino conseguiu que o marquês mandasse soltá-lo. O amigo de Arretino, um rico mercador, era um homem muito influente em Veneza. Utilizando-se da benevolência do marquês que ele havia conquistado, Arretino conseguiu comprar também a gratidão do amigo, que por sua vez o ajudaria sempre que possível. O círculo de influência crescia. Repetidas vezes, Aretino conseguiu tirar proveito do imenso poder político do marquês, que também o ajudou nos seus vários romances. O relacionamento, entretanto, ficou tenso quando Aretino começou a achar que o marquês deveria retribuir melhor a sua generosidade. Ele não ia se rebaixar a implorar ou se lamentar. Como em troca de presentes entre os dois os fizera iguais, não parecia direito falar em dinheiro. Arretino simplesmente se afastou do círculo social do marquês e foi atrás de outra presa rica, atacando primeiro o rei da França, Francisco, depois os Médici, o duque de Urbino, o imperador Carlos V e outros mais. No final, com tantos patronos, ele não precisava se curvar diante de nenhum deles, e o seu poder comparava-se ao de um grande lorde. Interpretação. Aretino compreendeu duas prioridades fundamentais do dinheiro. Primeira, ele tem de circular para trazer poder. O dinheiro não é para comprar objetos inertes, mas sim o poder sobre as outras pessoas. Mantendo um dinheiro em constante circulação, Arretino comprou um círculo crescente de influências que no final compensou mais do que o esperado os seus gastos. Segunda, Arretino compreendeu a importância de um presente. Presentear é insinuar que você e o outro que o recebe são no mínimo iguais, ou que você é superior. Um presente também implica uma dívida ou obrigação. Quando os amigos, por exemplo, lhe oferecem alguma coisa de graça, esteja certo de que estão esperando algo em troca e que, para conseguir o que querem, colocam você em situação de devedor. O mecanismo pode ou não ser consciente, mas é assim que funciona. Arretino evitou esses entraves à sua liberdade. Em vez de agir como um subalterno que esperava que os poderosos o sustentassem, ele inverteu a dinâmica. Em vez de ficar devendo aos poderosos, ele os fez seus devedores. Esta era a finalidade dos presentes. Era uma escada que o levou aos mais altos patamares da sociedade. No final da sua vida, ele tinha se tornado o escritor mais famoso da Europa. Compreenda. O dinheiro pode determinar relacionamentos de poder, mas esses relacionamentos não dependem necessariamente de quanto dinheiro você tem.
dependem também de como você usa esse dinheiro. Gente poderosa dá liberdade, comprando influências em vez de objetos. Se você aceitar uma posição inferior porque ainda não tem uma fortuna, pode não sair mais dali. Use o truque de Aretino com a aristocracia italiana. Imagine-se um igual. Banque o Lorde, dê liberalmente, abra suas portas, faça o seu dinheiro circular e crie fachada de poder, transformando alquimicamente dinheiro em influência. Observância 2. Logo depois de fazer a sua fortuna em Paris, no início da década de 1820, o barão James Rothschild enfrentou o problema mais difícil da sua vida. Como um judeu e alemão, um total intruso na sociedade francesa poderia conquistar o respeito das xenofóbicas classes mais altas francesas. Rothschild era um homem que compreendia os mecanismos do poder. Ele sabia que a sua fortuna lhe traria status, mas, se permanecesse socialmente alienado, nem o seu status, nem a sua fortuna durariam muito. Então ele analisou a sociedade da época e procurou saber o que conquistaria seus corações. Caridade? Os franceses não queriam saber disso. Influência política? Isso ele já tinha e, além do mais, só fazia as pessoas desconfiarem mais dele. O ponto fraco, ele decidiu, era o tédio. No período da restauração da monarquia, as classes mais altas francesas estavam entediadas, e Rothschild começou a gastar quantias extraordinárias para distraí-las. Contratou os melhores arquitetos da França para projetar seus jardins e salão de baile. Contratou Marie-Antoinette Carême, o mais famoso chefe francês, para preparar festas sofisticadas como Paris nunca tinha visto. Nenhum francês resistiria, mesmo que as festas fossem dadas por um judeu alemão. As noitadas semanais de Rothschild começaram a atrair um número cada vez maior de pessoas. Em poucos anos ele tinha conquistado a única coisa que garantiria o poder a um estrangeiro: aceitação social. Interpretação. A generosidade estratégica é sempre uma excelente arma na construção de uma base de apoio, particularmente para alguém de fora. Mas o barão de Rothschild foi ainda mais esperto. Ele sabia que o seu dinheiro é que tinha criado a barreira entre ele e os franceses, dando-lhe uma imagem feia e pouco confiável. A melhor maneira de superar isso era gastar literalmente enormes quantias, mostrando com esse gesto que dava mais valor à cultura e à sociedade francesa do que ao dinheiro. O que ele fazia se parece muito com os famosos potlatch, os festivais de distribuição de presentes dos índios norte-americanos, destruindo periodicamente as suas riquezas numa gigantesca orgia de festivais e fogueiras. Uma tribo indígena simbolizava o seu poder sobre as outras tribos. A base do seu poder não era o dinheiro, mas a sua capacidade de gastá-lo, e a sua confiança numa superioridade que faria recuperar tudo que a festança tinha destruído. No final, os saraus do barão refletiam o seu desejo de se misturar não só ao mundo de negócios da França, mas à sua sociedade também. Gastando dinheiro nos seus potlatches, ele esperava demonstrar que o seu poder transcendia o dinheiro. Entretanto, pela esfera mais preciosa da cultura, Rothschild pode ter conquistado a aceitação social gastando dinheiro, mas a base de apoio que ele conseguiu não foi do tipo que se compra apenas com dinheiro. Para garantir a sua fortuna, ele teve que esbanjá-la. Em resumo, generosidade estratégica é isso: capacidade de ser flexível com a sua riqueza, colocá-la para funcionar,
não para comprar objetos, mas para conquistar o coração das pessoas. Observância 3. Os Médici da Florença renascentista haviam conquistado o seu imenso poder com base na fortuna que fizeram como banqueiros. Mas em Florença, uma república com séculos de existência, a ideia de que o dinheiro comprava poder batia de frente com todos os orgulhosos valores democráticos da cidade. Cosimo de Médici, o primeiro da família a ficar famoso, contornou isso mantendo-se discreto. Ele jamais se vangloriava de sua riqueza. Mas, quando o neto Lorenzo atingiu a maioridade, na década de 1470, a fortuna da família era grande demais e a sua influência muito evidente para continuar sendo mascarada. Lorenzo resolveu o problema à sua maneira, desenvolvendo a estratégia de distração que tem servido às pessoas ricas desde então. Ele se tornou o mais ilustre patrono das artes de que a história já teve notícia. Não só gastava prodigamente em pinturas, como criou as melhores escolas de aprendizado para jovens artistas. Foi numa delas que o jovem Michelangelo chamou a atenção de Lorenzo, que o convidou para mostrar a sua casa. Ele fez o mesmo com Leonardo da Vinci. Uma vez debaixo de suas asas, Michelangelo e Leonardo da Vinci retribuíram a generosidade, tornando-se fiéis artistas da sua coleção. Sempre que Lorenzo enfrentava um inimigo, ele brandia as armas do patronato. Quando Pisa, tradicionalmente inimiga de Florença, ameaçou se rebelar em 1472, Lorenzo aplacou o seu governo injetando dinheiro na sua universidade, que um dia fora o seu orgulho e alegria, mas que havia muito perdera o brilho. Pisa não teve defesa diante desta manobra insidiosa, que simultaneamente alimentava o seu amor pela cultura e frustrava o seu desejo de batalha. Interpretação. Lorenzo, sem dúvida, amava as artes, mas o seu apoio aos artistas tinha o seu lado prático também, do qual ele tinha bastante consciência. Naquela época, em Florença, a atividade bancária era talvez a forma menos admirada de se ganhar dinheiro e certamente não era uma fonte respeitável de poder. As artes estavam no polo extremo, o da transcendência quase religiosa. Gastando com as artes, Lorenzo diluiu as opiniões do povo sobre a feia origem de sua fortuna, disfarçando-se na nobreza. Não há uso melhor para a generosidade estratégica do que o de desviar as atenções de uma realidade ofensiva e se envolver no manto da arte e da religião. Observância 4. Luís XIV tinha um olho de lince para o poder estratégico do dinheiro. Quando subiu ao trono, a nobreza poderosa vinha recentemente se mostrado um tormento para a monarquia e fervilhava de rebeldia. Então ele empobreceu esses aristocratas, fazendo-os gastar quantias enormes para manter suas posições na corte, tornando-os dependentes da generosidade real para a sua subsistência. Ele lhes pôs as garras. Em seguida, Luís subjugou os nobres com a generosidade estratégica. Era assim que as coisas funcionavam. Sempre que notava um cortesão teimoso, cuja influência precisava conquistar, ou cujas encrencas queria abafar, ele usava a sua vasta fortuna para amaciar o terreno. Primeiro, ignorava a vítima, deixando-a ansiosa. Depois, o homem descobria de repente que tinham dado ao seu filho um cargo bem pago, ou que haviam investido fundos liberalmente na sua região natal, ou que ele tinha ganhado um
quadro havia muito cobiçado, os presentes escorriam pelas mãos de Luís. Finalmente, semanas ou meses depois, Luís perdia o favor que desde o início estava querendo. O homem que um dia jurava fazer qualquer coisa para acabar com o rei, descobria que tinha perdido o desejo de lutar. Um suborno direto teria aumentado a sua rebeldia. Isto era muito mais insidioso. Diante de um solo árido onde nada criaria raízes, Luís preparava o terreno antes de lançar as suas sementes. Interpretação. Luís compreendeu que existe um elemento emocional profundamente enraizado nas nossas atitudes com relação ao dinheiro, cuja origem está lá na infância. Quando somos crianças, todos os tipos de sentimentos complicados no que se refere aos nossos pais giram em torno de presentes. Vemos o ato de presentear como um sinal de amor e aprovação. E esse elemento emocional não desaparece. Quem recebe presentes, financeiros ou não, fica de repente vulnerável, como uma criança, principalmente se eles vierem de uma autoridade. A pessoa não consegue deixar de baixar a guarda. A vontade cede, como Luís fazia o terreno ceder. Para ter mais sucesso, o presente deve ser inesperado. Deve ser notável pelo fato de ser inusitado ou de ter sido precedido por uma certa frieza por parte de quem os deu. Quanto maior a frequência com que você presenteia determinadas pessoas, mais inútil se torna essa arma. Quando elas não se acostumam com seus presentes e tornam-se monstros de ingratidão, acabam magoadas com o que lhes parece ser caridade. O presente inusitado, repentino, inesperado, não estragará seus filhos, os manterá sob o seu domínio. Observância 5. Certa vez, o antiquário Fushimiya, que vivia na cidade de Edo, antigo nome de Tóquio, no século XVII, parou numa casa de chá de uma aldeia. Depois de tomar o chá, ele ficou algum tempo examinando a xícara, que acabou comprando. Um artesão local, vendo isso, esperou Fushimiya sair e foi perguntar à velha, dona da casa de chá, quem era aquele homem. Ela lhe disse que era o mais famoso conhecedor de antiguidades do Japão, que negociava peças de arte para o senhor de Izumo. O artesão saiu correndo, alcançou Fushimiya e implorou que lhe vendesse a xícara, que obviamente deveria ser valiosa, se Fushimiya assim o julgara. Fushimiya achou muito engraçado. É só uma xícara comum de porcelana Bizen, explicou ele. E não tem valor algum. Fiquei examinando por causa do vapor que a envolvia de uma forma interessante e quis saber se tinha algum vazamento. Os adeptos da cerimônia do chá se interessavam por qualquer beleza estranha ou acidental na natureza. Como o artesão ainda parecia muito excitado com isso, Fushimiya lhe deu a xícara de graça. O homem andou por todo o canto com a xícara, tentando encontrar um especialista que a avaliasse por um bom preço. Mas como todos as consideravam uma peça comum, ele não conseguiu nada. Ele já não cuidava mais dos seus negócios, só pensava na xícara e na fortuna que faria com ela. Finalmente foi procurar Fushimiya no seu ateliê em Edo. Aí o negociante, percebendo que inadvertidamente tinha feito muito mal àquele homem, levando-o a acreditar que a xícara tinha grande valor, pagou-lhe 100 ryu, moedas de ouro, por bondade. A xícara era mesmo medíocre, mas ele queria livrar o artesão daquela obsessão, sem deixar que ele se sentisse que se esforçara à toa. O artesão agradeceu e seguiu o seu caminho. Em breve espalhou-se a notícia da xícara comprada por Fushimiya. Todos os negociantes do Japão insistiam para que ele a vendesse, pois uma xícara pela qual ele havia pagado 100 ryu deveria valer muito mais. Ele tentava explicar como tinha sido a compra, mas os negociantes não se convenciam. Fushimiya acabou cedendo e colocou a xícara à venda. Durante o leilão,
2.000 compradores ofereceram ao mesmo tempo 200 ryu pela xícara, e começaram a briga para decidir quem tinha falado primeiro. Nisso, derrubaram a mesa e a xícara caiu, espatifando-se no chão. O leilão, obviamente, estava terminado. Fushimiya catou os cacos e consertou a xícara. Depois guardou, pensando que o caso estava encerrado. Anos depois, entretanto, o grande mestre de chá, Matsudara, foi visitá-lo e pediu para ver a xícara, que então já se transformara em lenda. Fumai a examinou. Como peça, disse ele, não vale muito, mas um mestre do chá preza o sentimento e as associações mais do que o valor intrínseco. E comprou a xícara por uma grande quantia. Uma peça colada comum tinha se tornado um dos objetos mais famosos do Japão. Interpretação. A história mostra, em primeiro lugar, um aspecto essencial do dinheiro. Foram os homens que o inventaram, e são os homens que lhes conferem valor e significado. Em segundo, com objetos, assim como com o dinheiro, o que o cortesão preza mais é o valor sentimental e emocional embutido. Aí é que está o valor de possuí-los. A lição é simples. Quanto mais os seus presentes e atos de generosidade jogarem com sentimentos, mais poderosos eles serão. O objeto ou conceito que joga com uma forte emoção ou toca uma corda sentimental tem mais poder do que o dinheiro que você esbanja num presente caro, mas sem vida. Observância 6. Akinomoto, rico adepto da cerimônia do chá, deu ao seu pajem 100 rios, moedas de ouro, e o mandou comprar uma xícara de chá que um negociante estava vendendo. Quando o pajem viu a xícara, duvidou que valesse tanto e, depois de muito barganhar, conseguiu reduzir o preço a 95 ryu. Dias depois, quando Suzonoto já tinha colocado em uso a xícara, o pajem lhe contou orgulhoso o que tinha feito. Você é um ignorante, retrucou Suzonomoto. Uma xícara de chá que está sendo vendida por 100 moedas de ouro só pode ser herança de família. E uma coisa assim só se vende quando a família está precisando muito de dinheiro. E nesse caso, ficam esperando que apareça alguém que dê até 150 moedas por ela. Que tipo de sujeito é esse que não leva em consideração o que eles estão sentindo? Fora isso, uma curiosidade pela qual se pagou 100 ryu vale a pena possuir, mas outra que custou apenas 95 causa má impressão. Portanto, não quero mais ver essa xícara de chá. E mandou trancar a xícara no armário. E de lá ela não saiu mais. Interpretação. Quando você insiste em pagar menos, pode estar economizando as suas 5 moedas, mas a afronta e a impressão mesquinhas que você dá vai lhes custar a reputação, que é aquilo que os poderosos mais prezam. Aprenda a pagar o preço integral. Será mais econômico no final. Observância 7. No início do século XVII, no Japão, um grupo de generais se distraía antes de uma grande batalha encenando uma competição. Cada participante contribuía com um prêmio para o vencedor, arcos, flechas, selas e outros artigos que um guerreiro cobiçara. O grande Sir Date Masamune estava passando por ali e foi convidado a participar. Como prêmio, ele ofereceu a cuia que trazia pendurada no cinto. Todos riram. Ninguém queria ganhar aquela peça tão barata. Um criado do anfitrião aceitou a cuia. De repente, os generais estupefatos lamentaram ter rido do presente de Masamune. Interpretação. Masamune compreendeu o seguinte: o dinheiro dá a quem possui a capacidade de agradar aos outros. Quanto mais você puder fazer isto, mais admiração atrairá. Ao tirar o cavalo de dentro da cuia, você demonstra definitivamente o seu poder. Imagem: o rio.
Para se proteger ou salvar o seu patrimônio, você constrói um dique. Em breve, porém, as águas ficam lodosas e pestilentas. Só as formas mais repulsivas de vida conseguem viver nessas águas estagnadas. Nada trafega sobre elas. Todo o comércio fica interrompido. Destrua o dique. A água que flui e circula gera abundância, riqueza e poder em círculos cada vez maiores. O rio deve causar inundações periodicamente para que boas coisas possam florescer. Autoridade. O grande homem Sovina é um grande tolo, e para o homem que ocupa altos postos não há vício pior do que a avareza. O Sovina não conquista terras nem domínios, pois não possui amigos suficientes a quem impor a sua vontade. Quem quiser ter amigos não deve se apegar às suas posses, mas conquistá-los com belos presentes, pois da mesma forma que o ímã atrai sutilmente o ferro, o ouro e a prata, com os quais um homem presenteia, atrai os corações dos outros homens. The Romance of the Rose, Guillaume de Loris, 1200 a 1238. O inverso. O poderoso jamais esquece que as coisas gratuitas são, inevitavelmente, um truque. Amigos que oferecem favores sem pedir pagamento, mais tarde vão querer algo que vai lhes custar muito mais caro do que a quantia que você lhes teria pagado na época. A barganha esconde problemas materiais e psicológicos. Aprenda a pagar, portanto, e bem. Por outro lado, esta lei oferece grandes oportunidades para fraudes e trambiques, se você a aplicar ao inverso. Seduzir com a ideia de ganhar alguma coisa é a arma do trambiqueiro. Ninguém fez isso melhor do que o charlatão de maior sucesso da nossa era, Joseph Well, conhecido como The Yellow Kid. Desde cedo, Yellow Kid aprendeu que a ganância dos seus semelhantes é que tornava as suas fraudes possíveis. Esse desejo de conseguir alguma coisa de graça, ele escreveu certa vez, tem custado caro para muita gente que fez negócio comigo e com outros trambiqueiros. Quando as pessoas aprendem, e duvido que aprendam, que é impossível ter alguma coisa sem dar nada em troca, a criminalidade diminuirá e viveremos com mais harmonia. Durante vários anos, Well inventou meios de seduzir as pessoas com a perspectiva do dinheiro fácil. Ele lhes oferecia terras de graça, entre aspas. Quem resistiria a tal oferta? E depois, os otários ficavam sabendo que tinham de pagar $25 para registrar a venda. Como a terra era de graça, pagar tanto por um documento parecia valer a pena. E Yellow Kid fez milhares de dólares com os registros falsos. Em troca, entregava às suas vítimas uma escritura forjada. Em outras ocasiões, ele falava de uma corrida de cavalos combinada ou de uma ação que daria 200% em poucas semanas. Conforme contava as suas histórias, ia vendo os olhos do otário se arregalarem com a ideia de ganho fácil. A lição é simples. Ao enganar as pessoas, use como isca a possibilidade de dinheiro fácil. As pessoas são essencialmente preguiçosas e preferem que o dinheiro lhes caia no colo a ter de trabalhar. Por uma pequena quantia, venda-lhes conselhos sobre como ficar milionário. P.T. Barnum fez isso no final da sua vida, e essa pequena quantia se transformará numa fortuna depois de multiplicada por milhares de otários. Seduza as pessoas com a perspectiva do dinheiro fácil e você terá espaço para continuar praticando suas fraudes, visto que a ganância é tão forte que as suas vítimas não enxergarão mais nada. E como disse Yellow Kid, metade da graça está em dar uma lição de moral. A ganância não compensa.